Olá, meu nome é Rogério Fernandes e nós estamos aqui para estudar os anelídeos, um filo que desperta ao mesmo tempo amor e nojo nas pessoas. Os anelídeos são animais que têm um corpo totalmente segmentado, um corpo que nós chamamos de enmetâmeros, anéis, e por isso o nome anelídeos. Mas afinal de contas, você sabe para que serve um anelídeo? Para que serve uma minhoca? Vamos olhar a enquete que nós fizemos nas ruas. Fala aí! E aí, vocês sabem para que servem as minhocas? As minhocas servem uma forma de adubo. Para fazer adubo, para as galinhas comer e para pesca também. Para adubo, para pesca, para isca. A minhoca serve para uma melhor adubação na terra com suas fezes. Ela ajuda na criação de fungos para a proliferação de plantas. Mas enfim, você já viu aqueles programas de reality show, né? Você comeria uma minhoca? Mas antes vamos ver como é que funciona biologicamente o sistema de classificação desses animais. Os anelídeos são subdivididos em 3 grandes classes, que são aquetas, também chamados de hirudíneos, oligoquetas e poliquetas. Esse sistema de classificação é baseado na presença ou ausência de cerdas no corpo deste animal. A primeira grande classe é a classe dos hirudíneos, que são representados muito bem pelas sanguessugas. As sanguessugas, elas não possuem cerdas. Aquetas, sem cerdas. Muito bem, mas se elas não têm cerdas, como é que elas conseguem então o atrito, a aderência necessária para a movimentação no ambiente? São ambientes de água doce. E a movimentação desse animal se dá através de ventosas que elas possuem na parte posterior do corpo e na parte anterior do corpo. Então o movimento que elas fazem é justamente esse, ó. É um movimento em U. Né? Então é uma movimentação que é baseada toda na presença dessas ventosas no corpo e não nas cerdas. A segunda classe é a classe dos oligoquetas, onde nós encontramos como representante as minhocas. As minhocas, gente, elas possuem poucas cerdas no corpo e essas cerdas elas realmente não são muito visíveis. É o que caracteriza o grupo. Oligo. Oligo significa poucas. Mas o que acontece? No momento em que a minhoca está se deslocando e está contraindo os seus anéis, os seus metâmeros, as cerdas saem delas como se fossem unhas de gato, como se fosse pasta de dente sendo espremida mesmo. Então, elas se realçam na contração muscular, provocando uma maior aderência do seu corpo junto ao subsolo. Os anelídeos, no caso das oligoquetas, são animais de subsolo, são animais que vivem enterrados na terra. A terceira classe é a classe dos poliquetas, que possuem muitas cerdas pelo corpo. O ambiente marinho é onde nós encontramos esse animal. O ambiente marinho é um ambiente que exige muito mais da percepção sensorial desse animal, além de ser, obviamente, um ambiente muito mais fluido, né, do que o ambiente terrestre. Então, gente, nós temos essas 3 divisões bem definidas. Aquetas, sem cerdas no corpo, exemplo, sanguessuga. Oligoquetas, poucas cerdas no corpo, exemplo, minhocas. E as poliquetas, muitas cerdas no corpo, e o exemplo são as nereides. Vamos ver alguns mitos e verdades sobre os anelídeos? É verdade que se eu cortar uma minhoca ao meio nascem 2? Eu acho que não, do meu ponto de vista não. Sim, porque elas se regeneram. Olha, eu acho que isso é uma farsa, eu acho que isso é lenda, na verdade, é lenda. Eu acredito que seja lenda, porque eu já cortei várias minhocas e elas agonizam até a morte. Essa primeira pergunta é uma pergunta clássica que se faz a respeito desses animais. E a resposta é simples. Na verdade, não é simples. É muito complexa, mas é um sonoro não. Os anelídeos não se reproduzem. Uma minhoca cortada ao meio não forma 2 de forma alguma. Seria o equivalente ao pegar uma pessoa e cortá-la exatamente ao meio e crer que elas se reproduzem 2. Por quê? Porque os anelídeos já são animais mais complexos, mais aprimorados evolutivamente. Eles são celomados. Ao contrário dos animais que nós vimos antes, que são poríferos, cnidários, plateumintos e nematomintos. Poríferos, diblásticos, acelomados. Cnidários, diblásticos também, acelomados. Afinal de contas, são diblásticos. Muito bem, depois nós temos os plateumintos, triblásticos, acelomados. Depois nós temos os nematomintos, triblásticos, pseudocelomados. E agora, finalmente, nós temos os anelídeos, que são triblásticos e são celomados.
Para quem não recorda bem, vamos dar uma olhadinha na tela. Na tela nós temos uma figura esquemática de uma planária e um corte ampliado. O que nós vimos nesse corte ampliado? Em amarelo, contornando, nós temos a ectoderma. Em alaranjado, mais no centro, nós temos a mesoderma. E mais no interior, a parte avermelhada ali, nós temos a endoderma. Percebam que não existe nenhuma camada entre esses três folhetos embrionários, o que caracteriza um animal celomado. No próximo desenho, nós vemos esquematicamente um nematelminto na figura da lombriga. E no corte ampliado, nós percebemos que já existe aí uma camada azul, uma camada azulada, que significa a presença de um pseudoceloma. Só para quem ainda não está bem lembrado, o que é um celoma verdadeiro? Vamos ver na próxima figura. Um celoma verdadeiro caracteriza-se por uma cavidade embriológica totalmente revestida por mesoderma, que é aquela camada intermediária que nós encontramos nos animais triblásticos. E no desenho nós vemos o corte de um abdômen humano, mostrando justamente a presença dessa cavidade que serve de abrigo para os órgãos do nosso corpo. Bom, os anelídeos, como animais celomados, eles têm uma complexidade muito maior que todos os outros anteriores, poríferos, cnidários, plateumintos, nematelmintos. E esse celoma, neste animal, tem uma função muito importante também, que é a manutenção da sua sustentação, funcionando também como um esqueleto hídrico. Nesse modelo, se isso não existisse, certamente esses balões estariam completamente murchos. Para manter essa tonicidade, é importante que o anelídeo esteja sempre em ambiente úmido. E isso acontece com todas as classes, com todas as nossas três classes, dos aquetas, oligoquetas e poliquetas. Ainda, para justificar essa resposta, os anelídeos possuem um sistema digestório completo, com a presença de numa extremidade de uma boca e na outra extremidade de um ânus. Ou seja, se a gente corta uma minhoca ao meio, a gente vai estar detonando, a gente vai estar acabando com o sistema digestório. Nessa imagem nós vemos a presença de uma boca, de uma faringe sugadora em cinza, de um esôfago que está em preto, abraçado pelos corações, que nós vamos falar mais tarde, de um papo que tem uma função de reserva do alimento e de uma moela que tem uma função de quebra, de trituração do alimento. Logo após, o intestino, que tem a função de absorção desses nutrientes. Nesta outra imagem, nós vemos um corte transversal do corpo do anelídeo, mostrando uma dobradura interna do seu intestino, chamada de tiflossole, que serve para aumentar a superfície de absorção do alimento por parte do animal. Agora nós vamos dar uma olhadinha com cuidado no sistema circulatório, porque ao contrário do que a gente possa pensar, gente, as minhocas, apesar de nojentas, elas têm coração. Como assim coração? Os anelídeos possuem um sistema circulatório fechado, veias e artérias que conduzem sangue e que é bombeado, logicamente, por um coração. Na verdade, não por um, mas por 5. E, na verdade, também não é bem coração. Vamos dar uma olhadinha agora nesse outro esquema, onde nós vemos, ressaltado em vermelho, o sistema circulatório do animal. Na região dorsal, existe o vaso dorsal, que conduz o sangue da região posterior do corpo à região anterior. O elo de ligação entre o vaso dorsal e o vaso ventral é feito por 5 vasos bem mais dilatados e que têm uma capacidade muito pequena, mas uma capacidade de contração que serve para bombear o sangue pelo corpo dele. Somado a isso, os movimentos de contração muscular do corpo do bicho também auxiliam o sangue nesse transporte todo. É bom ressaltar que o sistema circulatório ele é o meio de transporte de gases, oxigênio e gás carbônico, e também o modo que a célula corpórea dele tem de absorver o nutriente que veio da alimentação do animal. No exercício que nós vamos ver agora, eu gostaria de ressaltar um outro aspecto do sistema circulatório que algumas pessoas não se dão conta. O exercício diz o seguinte: a hemoglobina é um pigmento vermelho dissolvido no plasma sanguíneo das minhocas. Sua função é ou a transporte de gases, transporte de alimentos, fagocitose, digestão ou defesa. Esse exercício da Fundação Carlos Chagas nos põe como palavra-chave a hemoglobina. E toda vez que nós formos falar sobre hemoglobina, a gente tem que ter em mente que a hemoglobina tem como função a troca gasosa. Puxa oxigênio, libera gás carbônico. Então a resposta que nos leva é a resposta de letra A. Ainda é importante ressaltar que existe uma diferença fundamental quando a gente fala em sangue. O nosso sangue ele possui glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O sangue dos anelídeos não possui isso. O que eles possuem?
Eles possuem apenas um plasma, onde essa hemoglobina está diluída, e a presença de algumas células chamadas de amebócitos. Agora vamos ver uma outra pergunta sobre os mitos e verdades. E os anelídeos, eles são venenosos? Eu acredito que não. Não, acho que não. Nunca morri por causa de uma minhoca, mas tudo bem, né? Bom, até hoje que eu tenha convivido, nenhum anelídeo venenoso. Nunca morri por causa de nenhum anelídeo, mas acho que eu conheça não. Nenhum anelídeo venenoso. Essa pergunta ela faz sentido. Mas não, os anelídeos não são venenosos. O que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem os anelídeos, como por exemplo as minhocas, as sanguessugas, as nereis, com outros animais do filo dos artrópodos, que são as centopeias, que têm um corpo também segmentado, mas que não são anelídeos, mas sim artrópodos, da subdivisão quilópoda. Vamos ver agora a reprodução dos anelídeos? Os anelídeos têm uma reprodução muito peculiar, porque eles, em via de regra, são monóicos, com exceção das poliquetas, que são dioicas, ou seja, as poliquetas têm um macho e têm uma fêmea. Já as minhocas, os oligoquetas, não. Elas são monóicas. Elas têm no mesmo corpo o sexo masculino e feminino, o que nós chamamos de hermafroditas. Aqui eu tenho dois modelos, onde o que está ressaltado no anel é o que nós chamamos de clitelo. Os anelídeos, então, possuem na parte posterior do clitelo, na de cima, o órgão masculino, e na de baixo o órgão masculino está aqui. O que acontece? Essa reprodução acontece ao mesmo tempo. Sempre quando há um encontro entre duas minhocas, elas, ao mesmo tempo, lançam seus gametas masculinos numa cavidade que abriga eles. A minhoca, à medida que ela vai se deslocando, ela acaba, então, provocando e secretando neste anel chamado clitelo uma secreção, um gel, que vai fazer com que se desloque com o movimento do anelídeo, buscando, então, o quê? Buscando o gameta feminino e juntando com seus gametas masculinos no gel. A fecundação não é interna, a fecundação é externa e ocorre no gel. Eu vou repetir para vocês prestarem atenção. Ó, gameta masculino lançado pelos órgãos masculinos. Ficam num órgão especial que abriga eles. À medida que o clitelo ele vai secretando esse gel, ele vai se deslocando, então, para a parte posterior do corpo. Então, no clitelo existe a produção do gameta feminino. Produção da secreção, liberação do gameta feminino aqui. Olha só, o gel continua se deslocando e aqui ele vai pegar o espermatozoide masculino. Então, no gel vai haver o encontro do óvulo com o espermatozoide. A liberação do gel se dá no ambiente. E no ambiente, esse gel, então, vai servir de proteção para as futuras minhocas. As minhocas, elas não têm um desenvolvimento direto, elas têm um desenvolvimento indireto. E a fase intermediária chama-se trocófora. Então, os anelídeos têm uma fecundação cruzada, com fecundação externa e desenvolvimento indireto. Vamos a outros mitos e verdades sobre os anelídeos? E as minhocas, é verdade que elas melhoram o solo? Isso é verdade, porque elas com aquele muco que elas liberam, elas conseguem criar um ambiente melhor para a plantação e um solo mais rico. Acho que isso é com certeza verdade. Eles ajudam, eles melhoram a terra, né? Elas adubam o solo, além de arear todas as... etc. É verdade. É verdade, o chocolate arejado, areado, uma coisa ali e tal. Tem muita gente fazendo produção de minhoca.